Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Você está pelo Facebook, né? Você está pelo Facebook. E hoje eu vou trazer a mensagem de Deus para o seu coração que está registrado no livro de Judas, né? Livro de Judas. Livro de Judas no versículo 11, tá? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Judas, no versículo 11. E o Senhor vai falar no seu coração nesta manhã, tá? No versículo 11 de Judas, o que a palavra de Deus está dizendo? Mando o meu bom dia nesta manhã para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas, você que está em casa, que está ouvindo a programação. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço, que Deus venha abençoar grandemente nessa segunda-feira. Que esta segunda-feira seja uma segunda-feira de bênção, de vitória para a tua vida, tá? E no capítulo 11, versículo 11 de Judas, eu vou ler desde o 7, tá? Pra gente meditar melhor aqui nessa palavra. Diz assim: assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e a práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplos, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfêmia das dignidades. E o arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo, Priscila disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, difamam tudo que não entendem, naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais. Até nisso se corrompem. Ai deles entraram pelo caminho de Caim, movido pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levada pelos ventos, árvores sem frutos, em pleno outono desarraigadas, duplamente morta. Veja, meu querido irmão, no versículo 13, são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. E concernente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Veja, o Senhor vem com milhares de seus santos. Veja, já Enoque profetizou isso aqui. Querido irmão, como que a palavra de Deus ela conhece, ela sabe, e ela se cumpre piamente, porque a palavra de Deus ela não volta atrás. E nós, homens, seres humanos, temos que entender, querido irmão, que há um Deus que domina tudo isso. Há um Deus que está no controle do planeta, está no controle das galáxias, está no controle das estrelas, está no controle do universo, irmão. E nós não podemos fugir desta realidade. Os seres humanos, muitas vezes, eles querem estar acima de Deus, acima da palavra. Querem construir
novas escrituras, quer escrever e mudar a escritura, você pode até mudar a escritura, mas essa escritura ela vai se cumprir, queira você queira ou não. A palavra de Deus vai permanecer. No versículo 11, ele diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Para você escrever aí no seu caderninho, só devemos entrar pelo caminho de Deus, o qual é a verdade e a vida. Não existe outro caminho paralelo. No livro do Peregrino, se você não leu ainda o livro do Peregrino, ele traz vários ensinamentos. É o caminho do cristão. Você percebe quando você começa a ler que o peregrino começa a carregar um fardo pesado em suas costas. E a palavra diz que ele tem que pegar e seguir em frente para chegar ao lugar para aquele fardo sair das costas dele. Mas muitas dificuldades, irmãos, apareceram na vida daquele homem, daquele peregrino. Não foi fácil ele chegar aonde estava a cruz. Quando você toma uma posição de servir a Deus, você já nota que aquilo é Deus que está te induzindo. É Deus que está falando intimamente dentro da sua mente e no seu coração. Deus te ensinando que é Ele que está te conduzindo. E se você entender com o Espírito que foi colocado dentro de você, você vai entender que é Deus. E Ele ama você. Ele ama a sua vida, por isso Ele fala, por isso Ele conduz. E quando você entende e deixa o Espírito Santo te levar, que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque o Espírito Santo, irmãos, tem muitas pessoas que ele conversa, que ele fala, a pessoa não escuta. Entra por aqui, sai por aqui. E você tem que ser sensível a esse Espírito quando ele fala. Então, não há nada mais triste, irmão, para qualquer pessoa que se desviar do caminho de Deus. Ao dar ouvido ao Evangelho, ela recebe a maior presente de todos. A sua salvação, com isso, não se perderá eternamente, mas irá para o céu. O inimigo, porém, não se dá por vencido. E com toda a sua manha, sempre vem tentar. O triste é que muitos deixam o caminho do bem para trilhar a estrada do sofrimento e da dor. Não é? Vocês pensam que foi fácil para mim ser salva, entrar pelo caminho de Deus? Não. Primeiramente, a minha família inteira não conhecia Jesus. Eu, uma minha tia que já era evangélica, eu fui a segunda pessoa. Eu tinha apenas 17 anos, apenas. Quando eu comecei a trilhar o caminho de Deus. Não foi fácil. Eu tinha que querer, eu tinha que ter convicção do que eu queria, porque senão não aguentaria as perseguições, não aguentaria ser colocada de lado, porque meu pai me deserdou, colocou-me de lado, você não é mais minha filha, minha avó me deserdou, meus tios, todos me deserdaram. Então eu prossegui, irmão, eu não desisti. Foi muitas as embates, batalhas, falatórios, tá? Mas eu não desisti e não deixei de ir na casa deles para provar que eu não era nada daquilo que eles estavam pensando. E que eu os considerava meu pai, minha avó, meus tios. Então, é uma das coisas que nós enfrentamos quando nós aceitamos Jesus, é isso daí, é o desprezo das pessoas. E você tem que saber o Deus que você serve. Se verdadeiramente você é de Jesus, você vai resistir a tudo isso e não vai se deixar levar. Vai ser um valente, vai ser um Gideão.
Ontem nós falávamos sobre Gideão. Gideão, ele enfrentou tudo, mesmo com medo, malhando trigo no lagar. Que o lagar não era lugar de malhar o trigo. Mas ele foi malhar trigo no lagar, mesmo com medo. Mesmo com todo o medo, com todos os complexos, porque Gideão era um homem muito complexado. Mas ali, o anjo do Senhor apareceu debaixo do carvalho e disse: homem valoroso e corajoso, homem corajoso, o Senhor é contigo. Para que ele pudesse encontrar dentro dele que ele era aquele homem que o anjo estava dizendo. Porque para ele não era, ele era o menor da minha casa. Eu sou mais pequeno, Senhor. Cadê, Senhor? Nós estamos abandonados. E Deus veio provar a Gideão que ele não estava sozinho, que Deus estava com ele. E ele ia ser escolhido para livrar Israel de todos os midianitas. Veja, meu irmão, minha irmã, como Deus inspira o coração de uma pessoa para fazer o bem, para remar contra a maré. Porque a minha vida foi remar contra a maré, porque a minha família era contra totalmente você ser crente, ir numa igreja evangélica, para eles era o fim da picada. Era uma traição, era algo muito terrível. Mas Deus me encheu meu coração de força, de coragem, que eu não deixei essas coisas me influenciar. Porque eu acreditava no Deus que eu servia. Ali no início da minha fé, eu já senti o poder desse Deus. Então, a Bíblia diz: olhe o caminho que você trilha. Porque há vários caminhos por aí, mas só um leva a Deus. O Senhor diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, mas é o caminho. A verdade e a vida. Quem me segue não andarás em trevas. Querido irmão, apesar da decisão de Caim ter sido a pior possível, há quem escolha ainda o mesmo rumo, e tais pessoas de início perdem a paz, depois são dominadas pelos espíritos imundos. E no final serão lançadas no lago que arderá em fogo e enxofre para sempre. Veja, serão lançadas. Deus não vai lançar ninguém no lago de fogo. Quem se lança é a própria pessoa, irmão, pelas escolhas que ela faz. Então, Caim não era para ser banido. Caim tomou um caminho escuro da inveja. Ele tinha inveja de seu irmão Abel. Mas Deus ensinou para ele: ô Caim, se você fazer o certo, eu vou receber suas ofertas. Eu vou responder as suas orações. Se você fazer o certo, olhe por onde você está andando, Caim. O próprio Deus falava com ele, irmão. Mas o Caim preferiu andar pelo caminho errado e ter inveja do seu irmão. E acabou matando, não é? O seu irmão Abel. Então, as próprias pessoas são lançadas dentro do lago de fogo porque elas querem ser lançadas. Porque elas não mudam as suas atitudes. Então serão atormentadas de dia e de noite, não conseguindo um minuto de paz. O pior é que não haverá segunda chance. Viu, irmão? Uma vez que a pessoa morreu, foi para o inferno, irmão. De lá, ela não sai nunca mais. Não adianta acender vela, não adianta fazer promessa, acha que tem purgatório. Não existe. Isso aí foi uma conversa fiada que os catolicismos aí inventaram. Não existe purgatório. Ou você vai para o céu ou para o inferno. Depois que você foi para o inferno, de lá você não sai nunca mais. Não tem segunda chance.
Quem for lançado no abismo sem fundo nunca deixará de cair. O abismo é sem fundo, irmão. Nunca a pessoa para de cair. O futuro de Caim poderia ter sido lindo se ele se preocupasse com o que ofereceria ao Senhor. Porém, após ser rejeitada a sua oferta, ele decidiu matar o próprio irmão. E ele agiu por inveja ao descobrir que a oferta de Abel havia sido aceita. Lá em Gênesis capítulo 4, eu quero que você busque, né? Deixa eu colocar aqui. Busque a orientação do Senhor, a respeito do qual você deve oferecer a Ele de todas as outras concernentes à sua vida. E quando a tiver, haja de acordo com o que lhe foi revelado. Deus não tem falado com você, não tem te dado aí as diretrizes, como você tem que fazer. Então a palavra está dizendo, faça da maneira que Deus mandou você fazer. Aqui fala do profeta Balaão, que por sua vez era cobiçoso, e ele se intitulava homem de Deus, e isso era o pior. Contudo, era movido pela ganância, mesmo tendo sido proibido pelo Senhor de amaldiçoar Israel. Ele se vendeu para ensinar os moabitas a tentar os filhos de Jacó. Ele se vendeu para isso. Né? Levou as mulheres prostitutas, né? Lá no meio do arraial para fazer os filhos de Israel pecar. Ele fez isso, irmão. E isso trouxe uma grande matança e maldição no meio de Israel, até que fosse destruído todos aqueles que foram enviados para lá para provocar essa prostituição. O que lhe aconteceu deve ter ficado como evidência para que ninguém colocasse tropeços diante do povo santo. Imagine que grandes tropeços são colocados na frente da igreja, dos irmãos. Ai daqueles que forem os tropeços, o Senhor diz. Ai daqueles que foram os tropeços que foram colocados para impedir a pessoa de chegar até Deus. Vão pagar caro. Tem muitas pessoas que é tropeço pelo seu mau testemunho, pela palavra que sai da boca, né? Pelas vidas que ele poderia, né? Pelas vidas que ele poderia estar ajudando. Mas ele não faz isso, né? Ai daqueles que fizerem desviar um só dos pequeninos que creem em Jesus, pois pagará um preço muito alto. Mateus 18:6. A revolta de Corá também foi muito séria. E ele conseguiu juntar mais de alguns revoltos. Irmãos, segundo os relatos, foi mais de 280 pessoas. Se eu não estou errado, eu acho que deve ser mais. Viu? Que a terra se abriu a boca, irmão, engoliu eles vivos. Caíram vivos nos profundos das trevas. Corá, né? Também foi muito séria. Ele conseguiu juntar aos revoltosos que pagaram com a vida, a petulância de se levantarem contra a obra do Senhor. Tá entendendo? Aqueles que se levantam contra a obra de Deus, eles pagam caro. Jamais queria falar da obra de Deus e se juntar a quem o critica. O Senhor é zeloso e com o que faz. Lá em Êxodo 34, depois você vai ver os versículos 34, 14. Por isso, não se deixe levar pelo espírito do engano, pois horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Por certo, ele não deixará de castigar quem o atrapalha o seu plano. Só devemos entrar pelo caminho de Deus, o qual é a verdade e a vida.
Então, do que mais precisamos, querido? Alguém diria, de nada. Mas não foi esse ensinamento de Jesus. Ele declarou que o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Assim, quando você entende que o Altíssimo lhe está revelando, isso se torna a direção para a sua vida. E assumindo sua palavra, o mal não mais poderá atingi-lo. Então, meu querido irmão, Deus, ele está aqui levando para você ensinamentos de como você ser uma mulher e um homem, um jovem, bem posicionado na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Deus está aqui ensinando a você ser um exemplo nessa geração que nós vivemos. A Bíblia diz que a geração é uma geração má, maquiavélica, que procura o mal das pessoas. E nós, os remanescentes, somos a diferença no meio dessa geração. Os nossos filhos, nossos netos, bisnetos que estão nascendo agora. Que você seja a diferença para eles, através da sua fé, do seu amor, através da sua vida. Deus abençoe, irmã Mônica. Que você seja a diferença na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a esposa. E sempre faça aquilo que o Espírito de Deus está te mandando fazer. Não é o nosso desejo, a nossa vontade, ou o nosso ego, a nossa raiva, o nosso descontentamento. Quantas pessoas estão dentro da igreja descontentes? Vocês lembram daquela parábola dos 2 filhos? Um dos filhos pediu a herança, metade da herança para o pai e foi embora gastar tudo. E ficou o outro. O outro, 2 pródigos. Um que saiu e o outro que ficou. Muitos estão dentro da casa de Deus, mas estão sendo rebeldes, estão sendo pródigos. Quando aquele rapaz que saiu, gastou tudo, foi comer comida de porcos, nem a comida dos porcos ele podia comer, não é? Sofreu, comeu pão que o diabo amassou, longe da casa do pai. Imagina você por quais situações aquele homem passou, por quais necessidade de banho, sujo, comendo restos de comida pelos cantos, não é? Caído pelo chão, sujo, maltrapilho, rasgado. Esse é o retrato, irmão, daquele que sai da casa de Deus. Ele fica passando fome. Por que é que o mundo tem para te dar? Nada. O mundo não tem nada. O mundo só tem migalhas. O mundo só tem restos. Tá? E muitas pessoas se contentam com esses restos, né? E continua no mundo, andarilho, de cá para lá. Cada tempo ele está num lugar. Cada hora ele está num canto, comendo migalhas, se ferindo, dormindo pelo chão, passando frio, passando fome, pedindo aqui e acolá. Esta é a figura, a realidade de uma pessoa que está fora de Deus, fora da palavra. Agora, o outro jovem que ficou lá com o pai, é outra figura de pessoas também que está dentro da casa de Deus, mas estão desviados. Que é aquele jovem, ele sofreu, comeu o pão que o diabo amassou, mas ele reconheceu os erros dele.
Lá na casa do meu pai, até o empregado come o melhor. E eu, como filho, estou aqui nessa miséria. Eu não tenho nada para comer. Estou aqui, eu voltarei para a casa do meu pai. E ele ainda falou assim, olha como ele se arrependeu. Eu não preciso ser chamado de filho, não. Pode ser um empregadinho lá. Mas o importante é que eu volte para a casa do meu pai. Olha a humildade, irmão, que aquele jovem teve. Tá entendendo? Então, para você que está longe agora, que está ouvindo essa live, que vai ouvir do caminho de Deus, você pode estar longe. Reconheça que você precisa voltar para Deus. Reconheça que você pecou. Reconheça que você está longe de Deus e se arrependa e volte depressa. E aquele pai, com certeza, ele ansiava ver de novo aquele menino. E um dia, na sua sala, ele olhou e viu aquele menino, aquela pessoa vindo toda maltrapilha. E é claro, o pai reconheceu que era o filho. Foi lá e abraçou, beijou, lançou-se no peito e chamou para dentro de casa e mandou ele tomar um banho. Meu pai, o senhor não precisa me chamar de... Eu não preciso ter direito na sua casa mais, pois eu já consumi todos os seus bens. Me trate como empregado, meu filho. Não falou nada para o filho, mandou tomar banho, pôs o anel no seu dedo, o sapato nos seus pés, deu uma nova veste para ele. Mandou matar o melhor novilho que ele tinha, para fazer a festa da volta do filho. É assim a festa dos anjos do céu. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas pessoas, quando se arrepende, a festa que os anjos fazem no céu, irmão. Vocês não têm ideia como eles fazem uma festa, eles batem palma, eles glorificam a Deus lá no céu. Quando uma alma aceita Jesus, quando ela se volta para Deus. Tá entendendo? Agora aquele menino, aquele outro que ficou lá, ficou brabo, ficou nervoso. Onde já se viu? Ele não foi participar da festa, ficou com a cara feia lá dentro do quarto, né? Com bicão. O pai foi olhar, meu filho, o que aconteceu com você? Ah, pai, eu estou aqui há tanto tempo com o senhor, nunca te abandonei, estou sempre aqui do seu lado, o senhor nunca me deu um cabrito para mim festejar com meus amigos. Esse meu irmão aí gastou toda a fortuna do senhor, fez tantas coisas erradas e o senhor faz uma festa para a chegada dele. Aquele menino ficou revoltado com o pai. E aí o pai falou, meu filho, você não está aqui comigo? Você está comigo, não está? Você é livre, meu filho. Você poderia pegar aí um dos carneiros ou novilho que você quisesse e fazer uma festa com seus amigos. Você nunca me pediu. Tá vendo? Tem muitas pessoas dentro da igreja. Então, quantos e quantos irmãos dentro da igreja estão desviados, estão de cara virada com Deus. Ai, meu filho, Deus não me escuta, Deus não me ouve, cadê Deus? O Senhor está prontinho para ouvir, irmão. Deus está prontinho para abençoar você, abençoar a tua casa. Mas é que você não ora, você não pede, você não chora. Como que você vai receber, meu querido? Então, desamarra esse burro. E reconhece. Você estando na casa de Deus, chore, busque. Com certeza o Senhor vai ouvir o teu clamor e a tua oração. Tá? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco, que venha operar na nossa casa, nossos filhos, venha nos orientar no nome de Jesus. Eu quero que você neste momento, aleluia, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e nós te adoramos. Pois tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força e a nossa fortaleza. Ouve a oração.
Quebra, Senhor, as amarras. Quebra, Senhor, as fortalezas, os principados e potestades. Ouve a oração da irmã Mônica, ouve a oração de cada uma agora. Senhor Jesus, toda obra maligna e diabólica que há na sua vida, na sua casa, sai agora. Renova-o, Senhor. Renova na graça, renova na fé, renove na palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, vá de encontro àqueles que estão no sítio, na chácara, nas fazendas, a questão dos hospitais, nos presídios, que o Senhor levante, que o Senhor fortaleça. Em nome de Jesus. Que toda a doença, toda a enfermidade, nós abençoamos o copo com água, nós abençoamos, Senhor, as fotos e documentos que são colocadas. Que o Senhor venha falar, quebrar da sua vida todas as cadeias e fortalezas e principados. Saia em nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Amanhã estaremos de volta pela 94 FM, pelo Facebook do meu perfil Josi Lima. Dê o seu joinha, vai lá no YouTube, dê o seu joinha, se inscreva no canal para que a palavra de Deus venha mais longe, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo.